jovens. Tem outras influências também, né? O uso de pré-treino, por exemplo, a mistura com alcoolismo aumenta muito esse risco também, o uso de anabolizante ou terapia de reposição hormonal precoce, sem necessidade. Isso tudo interfere também com o metabolismo cardiológico e você acaba sobrecarregando um músculo cardíaco que não está tão preparado. Inclusive, os dados dizem que um infarto em um paciente jovem, que nunca apresentou nenhuma alteração de angina, nenhum coração com deficiência, digamos assim, é muito mais fatal do que um infarto no paciente de um cardiopata, por exemplo. Um paciente que já teve uma lesão lá atrás, ele tem um infarto, o coração dele, entre aspas, está semi-adaptado àquilo. Ele tem uns vasos colaterais para nutrir um tecido se tiver algum vaso ocluído. O paciente jovem não tem isso. Por isso que infarto fulminante é mais observado até em jovens, entendeu? Então, a gente fica frustrado. Quando a gente chega a um paciente com um quadro de dor no peito ou uma alteração na na emergência do hospital, a gente liga um sinal de alerta enorme. Então é fato, não é mito de que se um jovem sofreu um infarto do miocárdio, ele tem probabilidade maior de ter mais do que um idoso? Se não tratado. Se não tratado. Ao mesmo tempo, se você tem um tratamento precoce e eficaz no paciente jovem, a chance dele ter uma sequela ou uma debilidade maior é menor. Então, acaba tendo um período que a gente chama de hora-ouro, né? Aquele período inicial, que se você tiver um tratamento de reperfusão, e hoje em dia a gente tem uma gama enorme de tratamentos, né, para isso, se você tiver uma atuação rápida, precoce, você tem uma sobrevida, né? Um prognóstico muito melhor. Porém, se você não tiver esse tratamento precoce, infelizmente a letalidade realmente é maior. Pois é, eu penso que aqui reside exatamente essa dificuldade. Eu sou garoto, sou garotão. Somos. Eu sou garotão, eu não preciso desse negócio não. Quando eu ficar mais velho, eu vou fazer. Isso. Como é que é isso, doutor? Então, a gente tem casos já conhecidos de pessoas que praticavam esporte, que faziam atividades, tinham amplo conhecimento de atividade na academia. Eu jogo futebol desde meus 16 anos e às vezes vem o de repente, né? A gente acaba acontecendo. Por isso que o quadro do check-up não é só um quadro organizacional, é um quadro realmente necessário. É um quadro que você precisa fazer de tempo em tempo, porque existe a doença que a gente chama de subclínica. Ela não manifestou um sintoma ainda, não manifestou um mal-estar, um desconforto, não te limitou ainda. Mas isso pode vir de uma forma gradual ou pode ser uma forma fulminante. Eu acho que a gente não pode arriscar nesse contexto. Claro, verdade. Eu acho que é importante a gente fazer a prevenção. O check-up não deixa de ser uma prevenção para essas doenças cardiovasculares. E não é incomum da gente, durante um check-up cardiológico, detectar alguma outra coisa, né? Já detectei alguns quadros oncológicos durante um simples exame de sangue que chamaram a atenção e a gente conseguiu fazer um diagnóstico precoce. Olha isso. Então, tanto o exame de sangue, o ecocardiograma, o eletro, o teste ergométrico, tudo isso é muito importante, né? Existe uma faixa etária para começar a visitar um cardiologista? Depende muito do seu histórico, depende do seu fator de risco, né? Tem um quadro que a gente chama, tem um índice que a gente chama de probabilidade pré-teste. Então, se eu tenho um histórico na família muito importante de doença cardiológica, meu pai faleceu com 35 anos, quando der 30 anos, vamos começar já a reavaliar. Olha aí, gente, Se eu, por exemplo, já tenho um quadro de desenvolvimento de pressão alta desde cedo, como eu disse, hoje em dia a gente tem visto isso, por conta de uma vida desregrada, um estilo de vida muito delicado, né? Muito prejudicial. Se você tem esse quadro, comece mais cedo também. Eu acho que assim, nunca é muito cedo. Agora, frequentemente é muito tarde, né? Isso que é o perigoso. A gente está falando aqui de infarto, né? Trabalhando essa questão aqui. Quais as principais causas do infarto, doutor? As principais, assim, será que a gente pode falar isso, né? A hipertensão é uma causa de infarto a longo prazo, né? O diabetes também, a longo prazo também é uma causa de infarto. Mas hoje o que a gente mais vê é a dislipidemia, né? O quadro de acúmulo de colesterol, isso é muito importante também. E alguns
alguns quadros específicos, né? Principalmente quando você tem um coração sobrecarregado. E aí entra aquela pessoa que, por exemplo, nunca fez nenhum exercício e foi resolver virar o Iron Man de uma hora para outra. Sobrecarrega o coração e o coração falta oxigênio. Então, eu falei que o infarto é a falta de alimentação necessária para o músculo, né? Para o tecido. Às vezes você não tem uma obstrução naquele vaso. Não uma obstrução tão significativa. Mas às vezes aquele coração não foi preparado para está exposto a um esforço tão grande. Então, por isso que o condicionamento, o acompanhamento, aquele condicionamento da atividade física é tão importante. Eu comecei uma especialização em medicina do esporte voltada para isso. Olha aí. Porque eu comecei a falar, tem que mudar o estilo de vida, tem que alterar isso. Só que as pessoas falam assim, como é que eu vou fazer isso? Eu falei assim, eu ia muito no achismo. Agora a gente falou assim, não, vamos regrar isso direitinho, vamos organizar isso. Isso é importante. E a turma do fim de semana do futebol, que é o perigo, né? Esse aí é o que eu fico mais angustiado. Porque é isso, você passa a semana inteira acumulando fatores de risco para depois... chegar num sábado pela manhã. Forçar o coração cansado no final de semana. É como se eu tivesse uma vida totalmente desregrada e, de repente, resolvesse falar assim, vou testar se eu estou desregrado mesmo. E esse é um perigo, né? Esse é um quadro que chama muita atenção e, sem dúvidas, a maior parte dos infartos fulminantes acontece nesse contexto. É um contexto de esforço muito grande, um esforço além da sua capacidade, entre aspas, num contexto de um paciente que não estava sob nenhuma proteção, nenhum uso de medicamento, nem nada. Que beleza, hein, gente? Que aula. Vamos combinar aqui, hein? Ó, sensacional. Doutor Diogo Lima, médico cardiologista aqui, dando uma aula aqui pra gente, viu? Com o linguajar para a gente entender. Isso que é formidável. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, né? Com essa didática maravilhosa. Coração dói? Coração dói, tá? É porque quando fala assim, o músculo do coração não dói. Na verdade, nada vai doer. O que dói é a inervação que está lá, vai estar sensibilizando isso. Mas tem um quadro de angina, né? É um dos sinais típicos do coração quando você tem um quadro de isquemia ou falta de oxigenação. Agora, hoje, aí é bom para se pontuar. Cada vez mais, por ter uma população atípica tendo problema no coração, aí eu digo o jovem, a mulher... Isso tudo tem os sinais atípicos, que a gente chama de equivalente anginoso. Por exemplo, o clássico é o cara infartando, botando a mão no peito, sentindo aquela opressão, a dor irradiando para o braço, ficando cansado. Isso é o quadro típico, é a angina típica. Agora, tem o quadro de equivalente anginoso. É aquele paciente que começa a ter uma falta de ar desproporcional. Ou sente uma dor mais na boca do estômago, ou uma dor nas costas. São características que também devem ser levadas em consideração, principalmente no